Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. E estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas sempre, a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. E num momento desse tão difícil de Covid, mais um vitorioso da Covid daqui do meu lado. Ô, Joelso, fiquei preocupado com você, Joelso. Mas agora tá tudo direitinho, né? Graças a Deus. Paulo, quero agradecer a Agora Deus. é uma peste da moléstia. Realmente, a gente não deseja isso para nenhum inimigo nosso. Não, tá doido, quem teve Isso Covid, é terrível. da moderada pra frente, só sabe o que é ruim. Só que Então. foi sintomático para não sentir o que... Então, mas tá bem, né? Então, graças a Deus, né? Agradeço a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui, né? Recuperando a saúde, né? Depois de momentos difíceis, né? Apesar de todo o cuidado, com máscara, com gel, com capô, aquela coisa toda, infelizmente nós contraímos a Covid-19. Mas como eu acredito ser um ser abençoado, né? A doença ela não evoluiu e eu não precisei de ir para o hospital, né? Tivemos algumas angústias, algumas dificuldades, mas, como eu disse, Deus nos abençoou e nós estamos aqui hoje para falar um pouco, né? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a CTB, né? CTB é a Central Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a qual eu sou o presidente, né? E a CTB ela tem suas bandeiras de luta, né? Principalmente nesse momento de dificuldade. Então, Paulo, como é que a CTB tem trabalhado a nível de Brasil, né? Mas antes de tu me responder isso, vou te fazer mais um comentário que eu vou chamar a vinheta antes, tá? Antes de você entrar no assunto. Como é que a discussão política da Central Sindical dentro do termo vacina? Porque uma das grandes brigas hoje aqui o griteiro é esse. O governo manda fechar e os empresários ficam dando buzinaço, pedindo para abrir. E tudo está aí por quê? Porque não tem vacina para vacinar os empregados. E Exato. as pessoas. Então como é que vai ter comércio? Como é que a CTB está discutindo isso? A questão vacina. Já que vocês são a segunda maior, acho que é. Exato. Central sindical do país. Central que mais cresce no Brasil. Então a gente vai conversar isso. Deixa eu chamar a vinheta aí, vou te entregar a palavra. Começa por aí, tá bom? Tranquilo. Por favor, continue conosco, a nossa vinheta. Rápido, por favor. Então, vacina para todos? Como é que é a proposta das centrais sindicais? Porque querer todo mundo quer, né? Mas como viabiliza? Exato. Então, Paulo, esse é um assunto, digamos assim, que se tivesse sido tratado com o carinho que ele merecia, nós talvez hoje não estivéssemos aqui amargurando tantas vidas perdidas, né? Porque não é só vidas, é amigos, é parentes, isso nos tem causado um transtorno muito grande. Com certeza, né, a partir dessa Covid-19, né, nossas vidas não serão mais as mesmas daqui para frente, né? Mágoa, tristeza, até porque nós tivemos o exemplo na Europa, né? E a gente assistiu todo aquele processo, toda a dificuldade, né? Medidas, a orientação da OMS e assim por diante, né?
E parece-me que as autoridades nossas aqui, elas não tiveram o cuidado necessário para que a gente não chegasse a esse caos que estamos vivendo hoje, né? 2021, com essa segunda onda. Então, cientificamente, né, é provado que se tiver corretamente, né, se a gente conseguisse, né, que na realidade não aconteceu, esse afastamento social, ou esse lockdown, que talvez não precisa ser tão grave desse jeito, porque nós sabemos que a economia, ela precisa continuar, mas não precisa colocar em risco a vida dos trabalhadores, certo? Então, se tem uma orientação de se usar máscara, se usar gel, e a gente tem o nosso presidente, né, que vai à imprensa, que vai aglomerar, que vai incentivar o inverso da ciência, né, isso nos causou um grande transtorno e tem causado, e nós estamos aí vivendo uma das maiores dificuldades de nossas vidas. Então, qual seria o caminho racional? O óbvio é a vacina. Certo? Se nós não tínhamos, né, até então, na primeira onda, aquela luta toda, aquela correria toda, né, para fazer um investimento na ciência, nos cientistas, para descobrir alguma coisa que pudesse barrar ou impedir essa mortandade que nós estamos assistindo. Então, quando eu falo às autoridades, né, competentes, né, que poderiam ter tomado medidas concretas, e hoje talvez a gente não estivesse amargurando tanta tristeza em nossos corações. Então, a vacina, se nós queremos que a economia funcione, que as escolas retornem e assim por diante, a vacina tem que ser um investimento maciço, é essa grande compreensão das centrais sindicais, da CTB e assim por diante, né, dos sindicatos, que se busque de imediato, não é incentivar a aglomeração, a festinha por ali, por aqui, que se cumpra, que se coloque o exército também, porque quando você não cumpre as determinações, alguns inocentes vão padecer, certo? Então, é uma questão racional, é fiscalizar, é prender, é fazer um cadastro de quem está na rua bebendo, fazendo festa, porque tem que dar prioridade para aquele que está em casa se cuidando, e muitas vezes, né, chega, não tem uma UTI, não tem um oxigênio e assim por diante. Então, uma das bandeiras da CTB é vacina já. Né? Todo mundo é prioridade, o professor, o policial, o trabalhador, todos são prioridades, são vidas. Então, tinha que ter um empenho maciço do governo federal, não é fazer como deixou, não tomou as devidas providências, né? A coisa apertou de tal modo que os governadores tiveram que pedir para o Supremo, né, para tomar as devidas providências. Aí a gente vê que algumas pessoas, né, sobrevivem ou vivem ou se sentem felizes, né, mentindo, distorcendo a verdade, jogando uns contra os outros. Na verdade, nós somos um só país, um só povo. Não interessa quem é que está no governo, quem saiu, quem passou, o que interessa é o que vai promover de bem comum para a população mais necessitada. Então, Paulo, qual é a compreensão da CTB? Vacina já, isso é um empenho que todos, né, jamais essa história de desconhecer a vacina, dizer que não toma, um deputado faz um projeto que diz que não é obrigado a tomar vacina, agora há poucos dias ele falece. Puxa vida! Então, o nosso grande problema que a gente observa é uma falta de racionalidade, é falta de amor próprio, é colocar a sua vida e as dos outros em risco. Então, quando você toma medidas
de restrição. Por quê? Porque a contaminação é através das aglomerações. É no ônibus, é no trabalho e assim por diante. Sim, mas para que a gente possa ter a compreensão de que isso vai dar certo, né, porque nós temos o trabalhador autônomo, esse vai morrer de fome. Cadê o governo federal com um projeto para amenizar a dor? Cadê o auxílio emergencial? O nome já diz. Nós estamos numa guerra. O povo está morrendo. Se ficar em casa, vai morrer de fome. Aí que entra o governo, certo? Para a economia continuar se movimentando, né? O cidadão ter o seu alimento, mesmo que fosse pouco, que era 600. O que é que aconteceu? Cortaram, acabaram. Não existe sensibilidade, humanidade. Não é verdade? Abandonou uma grande parcela da população que não tem como sobreviver. Então, que governo é esse que nós estamos assistindo? É questão de você parar um pouco e raciocinar mesmo, pensar. O abandono, sim, eu sou servidor público, tudo bem, eu ganho pouco, mas eu recebo todo mês. Eu tenho como sobreviver com dificuldade, mas eu tenho, Paulo. E aquele que não tem, Paulo, aquele que é ambulante, que vende o seu milho, que vende o seu bolo, que vende a sua quentinha, que está proibido. Aí sim, cadê o plano, cadê o projeto do governo para manter essas pessoas em casa e garantir que elas possam ter saúde? Eis a grande questão, né? Tá, só fazer uma parte, pode, meu querido? Quanto ao auxílio emergencial ainda, e caiu muito o valor, né? E diminuiu a periodicidade também dele, e o número de pessoas que podem ser alcançados com ele. E ao mesmo tempo você tem um gás de cozinha acima de R$100 aqui em Rondônia. Você tem a gasolina R$ 5,80 praticamente, R$ 5,65 de média geral. Aí, por um lado, eu entendo que as pessoas precisam ter o comércio aberto para poder ter o emprego da pessoa lá dentro. Ao mesmo tempo que eu também entendo que aí saem os outros de noite na rua e fazem festa. E 100 pessoas doentes são todos os leitos da capital. Exato. E aí, como é que fica? Pois então. Não, então, se 100 pessoas se contaminarem numa festinha, vai pagar 5, 6 mil pais de família. E o que vai fazer? Eu não sei mais. Se correndo um bicho pega, se ficar bicho come. Eu vou te dar a contraparte, só deixa eu chamar um parlatório, e aí você vai poder comentar em cima disso desses elementos que eu trouxe. Tranquilo. Por favor, eu desse parlatório. Olá, empreendedor! A dica de hoje é sobre a Lei 13.709 de 2018, conhecida como a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme estabelece o seu artigo 1º. Se você realiza algum tipo de operação utilizando a informação de alguém, está configurado o tratamento de dado pessoal. Quando se aplica a LGPD? Primeiramente, vale destacar que o tratamento de dados regulamentado pela LGPD é aquele realizado tanto por organizações quanto por pessoa natural, e até mesmo pelas entidades públicas. Portanto, não são apenas as empresas que precisam estar em conformidade com a lei, e ela se aplica independentemente do meio utilizado, se digital, analógico, físico e etc. Se pode ser que esteja sediada a organização dentro do país ou fora dele. Nada disso importa muito, pois, para a incidência da LGPD, basta verificar se ocorre uma das seguintes situações: se a atividade de tratamento for realizada no Brasil, se o tratamento visar a oferta de produtos ou serviços para indivíduos localizados no território nacional, se os dados tratados forem de indivíduos situados no Brasil ou se os dados pessoais tiverem sido coletados no território nacional. Acontecendo alguma dessas situações, então o tratamento a ser realizado deve estar plenamente conforme as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
sob pena de ilicitude e, consequentemente, de responsabilidade civil e criminal. Esta é a dica de hoje. Empreendedor, este é o seu direito. Eu estava contando para ele aqui, né? Nós estávamos comentando, tem tanta coisa, e a gente precisa de oxigênio para se sentir revigorado quando está doente, né? Mas eu vou te devolver a palavra bem nesse ponto, né? O revigorado do pai de família é ele saber que ele vai poder botar comida em casa. Senão ele vai se desesperar. Olha, eu não sei como vai ser. Eu tenho medo de uma convulsão social nos próximos 3 a 6 meses no Brasil. Porque está indo tudo de mal a pior. Exato. E agora vem a época das queimadas, sabe Deus o que vai acontecer. E vem a parte do inverno brusco do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E a tendência é aumentar ainda. Ah, meu amigo, se nós analisar bem, não, terceira onda já está na Europa, o problema é vacinar. Se vacina, tranquila. Agora, não vai ter vacina até dezembro para dar uma imunidade padrão para a população. Esse mês nós vamos passar dos 300 mil mortos. Pois é. Mas você com a palavra, retoma. Tudo isso por falta de cuidados, ou por falta de iniciativa, né? Quando eu falei agora há pouco, a gente tem um exemplo lá na Europa. Puxa vida, né? Se a gente tem aquele exemplo, né, que o lockdown, que aquilo deu certo, que assim, por que nós não fizemos? Né? A gente não pode só se preocupar com a economia, porque as pessoas morrem. Quando a gente falava agora há pouco do auxílio, né, nós tínhamos um auxílio emergencial de R$600, né, que não era grandes coisas, que ajudava bastante, não resta dúvida. Né? E se cortou isso para mim foi um crime, né? Porque não se está conseguindo gerar emprego. Uma pandemia dessa que não dá oportunidade de emprego. Né? Que a contaminação está a cada esquina. E se corta um auxílio emergencial, que o nome já diz, é uma emergência, e quando nós entramos agora nessa segunda onda, bem pior do que a primeira, não tem o auxílio, e agora que estão alguns deputados, né, poucos deputados, né, que lutam em defesa do povo, é uma questão que a população podia também estar observando isso, né? Não interessa, eu acho que não interessa o partido, não interessa a esquerda ou a direita, centro, meio. O que interessa é quem está defendendo o povo, que está passando fome, que está entregue à sorte. Então, agora se tem uma luta, né? O governo federal quer passar um auxílio de 250. Paulo, está de brincadeira com a humanidade, com a inteligência do povo. Comprou um gás de cozinha, eu paguei R$105, gás de cozinha. Vamos botar que seja 100, tu consegue em algum lugar 100 pila. Aí compra uma sacola básica para 2 semanas de 150. E aí o cara não tem luz, não tem nada mais. A gasolina, certo? E a gente não está citando item por item, Paulo. Paulo, tudo subiu de forma extraordinária. Nós tivemos uma perca do poder aquisitivo, talvez nunca visto na história desse país. Está entendendo? E para piorar o que já está ruim, se cria uma PEC de congelamentos, de uma série de coisas que vão congelar a energia, o valor também da água, etc., IPTU, IPT, IPVA, IPPA. Vão fazer isso? Não, Paulo. Então, você está tirando o poder aquisitivo. Quando você tira o poder aquisitivo, olha, Rondônia é um estado que praticamente é no contra-cheque. Está entendendo? Quando você congela salário, significa que você vai consumir menos. Ou seja, você vai ter que priorizar o alimento. Você vai deixar de comprar uma camisa, um sapato, uma coisa, sei lá o quê. Né, para você poder sobreviver com grande dificuldade, Paulo. Porque a inflação subiu de uma forma assustadora e vem a PEC do congelamento. Quer dizer, aí eu imagino, quem são essas pessoas que idealizam esse tipo de coisa? Certo? Eu até, Paulo, eu diria, se é para sacrificar, porque só o servidor público que
está lá na ponta, que trabalha. Eu diria, Paulo, não sei se eu vou dizer uma loucura aqui, mas os 3 poderes, Paulo, poderiam entrar. Quem sabe, né, abrindo mão do egoísmo, do individualismo, se cortar 50% do que eles recebem. Vamos na política, deputado, senador, prefeito, vamos entrar no sacrifício também, vamos abrir mão de 50%, porque nós que ganhamos 3 mil, 4 mil, Paulo, quando a gente tem 2 contratos, no meu caso, chega a ganhar quase 4 mil reais, nós não vamos para o sacrifício, nós vamos para congelamento de salário, né? Mais a gasolina, o gás, etc, etc, que a gente acabou de falar, subiu assustadoramente. Então vamos lutar por uma sociedade com justiça social, vamos abrir mão do egoísmo, do individualismo, da ganância, e vamos olhar para o nosso povo que está passando fome, Paulo. Tá. Essa semana eu vi num supermercado, não foi aqui em Rondônia, né? Eu vi pelo Zap, um pai de família chorando num supermercado com o filho no braço, porque não tinha um emprego. E a criança passando fome. Paulo, nós somos seres humanos, nós somos cristãos. Se você que está me assistindo, você que tem um cargo público, político, e não se sensibiliza com a situação dessa, tem alguma coisa errada com você. Você não pode ser um ser humano, você não pode ser um cristão. Então, se tem que todo mundo participar dessa economia, Paulo, né? Eu acho que todos têm que entrar com a sua parcela de contribuição, e não só o servidor público. Que esse é o que mais sofre. Então, não é justo, não é humano, não é racional o que nós estamos assistindo, né? Se a gente se pauta, se a gente lê um pouco a nossa Constituição, né, e observar o artigo 3º da Constituição, puxa vida, nós estamos extremamente na contramão do artigo 3º. Tá bom. Eu vou chamar um intervalo comercial. No próximo bloco a gente conclui essa conversa. Você apontando qual é a política da CTB agora, porque vem tempos difíceis aí. Inclusive de possível convulsão social, a seguir esse quadro de mortalidade avassaladora, como está acontecendo, desemprego. Exato. O caos se instala num momento como esse. Como é que está a postura, né, da CTB em relação à gestão social daqui para frente, tá bom, nos próximos meses? Jogo rápido, é no lá, outro cá. Conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada.
Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Então, nesses 4 minutos que temos, faça um apanhado geral dos encaminhamentos da CTB pela harmonia e ordem no Brasil. Exato. Ordem com progresso. Com certeza. Uhum. Então, a grande luta, né? A grande luta não quer dizer que é com armas, mas com inteligência, né? Com convencimento, com discurso racional. A CTB tem se postado em todos os estados do Brasil, né? Fazendo as suas argumentações, né? Que nós defendemos o trabalhador dos diversos segmentos. E uma das questões que nós temos gritado, né? Implorado, sensibilizado as autoridades competentes, é vacina já, Paulo. Essa é a primeira bandeira, vacina já. Para todos, tem que correr, tem que trabalhar, tem que investir, certo? Para que a gente possa retomar nossas vidas normais, nosso trabalho, e assim por diante. Isso seria muito importante para o governo, né? Se já tivesse tomado essas providências, data venha, e não tivesse deixado chegar onde nós estamos, certo? E talvez, não quero aqui, né, ser trágico, se não se tomar providências, talvez a gente tenha uma situação ainda pior do que nós estamos vivendo hoje, certo? Então, o primeiro passo é a vacina. Nós estamos trabalhando no Brasil inteiro, em todos os estados, né? Todos os estados nós temos uma CTB e a pauta e a luta é essa. Segunda pauta nossa é o retorno do auxílio emergencial. A gente até entende que nem deveria ter sido retirado esse auxílio, certo? Que esse auxílio ele retorne imediatamente. A gente precisa dizer para o governo federal, para o governo dos estados que fazem o lockdown, que, né, precisamos trabalhar essa questão para que o trabalhador não morra de fome. E nós temos uma questão, que é a última, que diz assim, né, o governo que não tem proposta, que não tem planos, que deixa o povo morrer, né? Que incentiva as pessoas a aglomerarem, que incentiva as pessoas a andar sem máscara. Um governo desse não pode se estabelecer, não pode permanecer, né? Nós estamos diante de pessoas inteligentes e capazes de trazer o Brasil para um novo rumo. Já fomos o país mais otimista do mundo, chegamos a ser a 6ª potência mundial. E que tragédia se abateu sobre o Brasil de 2016 para cá, que nós só assistimos tragédia e tristeza. Então, Paulo, eu
fico agradecido, né? Agradeço a Deus por poder estar mais uma vez aqui, né? Superamos a doença. Eu acredito ser um ser abençoado por Deus, porque quem luta pelos outros, né? Quem luta na busca de uma sociedade com justiça social, só pode ser um ser abençoado. E para encerrar, eu pediria que as pessoas que estão nos assistindo dessem uma olhada no artigo 3º da Constituição. Quando eu leio o artigo 3º, eles me chamam de comunista. Então, se o artigo 3º eu sou comunista, certo? E para encerrar, Paulo, eu fico agradecido. Eu queria só mandar aqui um abraço aqui para minha mãe, que completou 86 anos ontem, domingo. Dona Valquíria, em João Pessoa, 86 anos. Um abraço e a luta continua. A luta continua. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, Joel. Siga firme, com saúde. Que Deus lhe abençoe e lhe guie no melhor caminho sempre. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.